Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro dessa segunda-feira. Nós vamos começar mais uma semana juntos e cheios de paz, amor e muita fé. Que o Pai Eterno esteja no controle de nossas vidas, nos guardando e nos livrando de todo o mal. É uma alegria ter você junto com a gente nesse programa da oração e da informação. Por isso, eu convido você agora a ligar para nós, a registrar a sua participação no nosso programa no 62-3506-9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com. Os nossos atendentes estão prontos para acolher você, para enviar aí para sua casa a carta mensal do Padre Robson, para que você se atenha ao bom andamento das obras da nova Casa do Pai e também à nossa evangelização através dos meios de comunicação. E desde já eu convido você a rezar e a refletir comigo. Durante o nosso programa nós vamos rezar pedindo a oração e a intercessão de São Carlos Borromeu. Então já deixa a sua participação nas nossas redes sociais, no Facebook ou no Instagram e também tire as suas dúvidas sobre esse assunto. E segunda-feira é dia da bênção do trabalho aqui no programa Pai Eterno. Nós vamos pedir as bênçãos para todas as intenções que você traz no seu coração, para aqueles que estão empregados e para aqueles que estão desempregados. Esse é o programa Pai Eterno, que só está começando. Eu também quero dar o meu bom dia a Thalita Carvalho, que vai estar sintonizado com você através das nossas redes sociais. Thalita, bom dia para você e para todos os filhos do Pai Eterno. Bom dia, Padre Wellington, bom dia também para você, que já está aí do outro lado da tela nos acompanhando nesta segunda-feira. Um excelente programa para todos nós, já estou esperando o seu recadinho nas nossas redes sociais. Um excelente programa e uma semana abençoada para todos nós, Padre Wellington. E desde já a gente agradece a todos os que, antes do programa iniciar, já foram lá nessa postagem que foi feita pela nossa equipe nas nossas redes sociais para o dia de hoje. A postagem do programa Pai Eterno é a primeira das nossas páginas, você deixou ali o seu comentário, você deixou a sua dúvida, a sua participação, a Thalita vai ler ao longo do nosso programa. É momento de rezarmos, de colocarmos no coração de Deus as nossas preces, os pedidos e agradecimentos, de entregarmos o nosso programa a Deus. Por isso vamos acender no coração a chama da esperança. E juntamente com este sinal que marca este momento de acendermos as nossas velas, de estarmos próximos de Deus, nós desejamos que Ele acolha em seu divino coração os nossos pedidos e agradecimentos. E eu convido você nessa segunda-feira a rezar comigo, entregando este dia e esta semana no coração do Pai. Voltando o nosso olhar para a Santíssima Trindade que coroa Nossa Senhora, reze comigo. Pai Eterno, quero agradecer por ter me dado de presente este novo dia, que eu possa retribuir fazendo desse dia melhor que ontem. Peço, meu Pai, que me proteja de todas as coisas ruins, do que posso encontrar nas ruas, no trabalho e até mesmo em casa. Peço também sabedoria para enfrentar as batalhas de cada dia desta semana. Que o Senhor seja minha companhia nesse dia. Pai, entrego minha vida em Tuas mãos. Peço saúde e paz para os meus familiares e amigos, e Sua misericórdia para aqueles que necessitam de ajuda divina. Só tenho a agradecer por tudo, pelo dia, pelo ar, pela água, pelas infinitas coisas que eu não viveria sem você ter me dado, sem nada cobrar. Pai Eterno, que meu dia seja iluminado com a Tua luz. Amém. É momento de abrirmos a nossa Bíblia, cartilha de oração. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e abra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 14. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor. Depois, Jesus disse ao homem que o convidara: quando deres um almoço ou um jantar, não convide os amigos, os irmãos, os parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que, por sua vez, eles te convidem e sejas recompensado. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm com que te retribuir, e receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A nossa motivação para fazer as coisas do nosso dia a dia, meu irmão, minha irmã, se constitui também um parâmetro para a nossa felicidade eterna. Jesus nos explica: se fazemos coisas boas somente com aqueles que podem nos recompensar, nós já estamos recebendo o prêmio. Porém, quando realizamos o bem, há pessoas que não podem fazer o mesmo conosco, aí então a recompensa nos virá do próprio céu. A gratificação dos justos é a ressurreição. A mensagem do Evangelho de hoje nos leva a avaliar qual é o nosso interesse quando escolhemos as nossas amizades. Qual é o valor com o qual julgamos as pessoas, sejam elas ricas ou pobres? Qual é o nosso interesse quando cultivamos os nossos relacionamentos? Se o que estamos buscando aqui na terra servirá apenas para que tenhamos uma vida cheia de regalias, ou se estamos caminhando em busca do reino de Deus. Jesus termina com uma recomendação muito importante. Convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz. Portanto, somos felizes quando damos atenção e participamos da vida de todos aqueles que se sentem marginalizados, cheios de defeitos, que nunca esperariam ser chamados e notados por nós. A festa é a nossa vida, da qual ninguém poderá ser excluído. São as nossas conquistas que devem ser partilhadas com todos, sem exceção, sem preconceito e discriminação. Seremos felizes na medida em que formamos unidade com todas as pessoas. Uma só alma, um só coração, um só ideal, porque a figura desse mundo passa e o que nós almejamos é a vida eterna junto com todos. Qual é o critério que você usa para a escolha dos seus relacionamentos? Você já convidou alguém muito pobre para sentar-se à mesa com você? Reflita a mensagem que Jesus quer dar a você hoje. O Senhor convida a cada um de nós a dar-nos incondicionalmente a todos os homens, movidos pelo amor de Deus e ao próximo. Isto é assim porque o Senhor ajuda-nos a entender que se damos-nos generosamente, sem esperar nada em troca, Deus nos pagará com uma grande recompensa e nos fará seus filhos prediletos. Peçamos à Virgem Maria a generosidade de saber fugir de qualquer tendência ao egoísmo, de pensarmos somente em nós mesmos. Vamos pedir agora a intercessão do Santo do Dia? Dia de São Carlos Borromeu. Carlos, o segundo filho de Gilberto, nasceu em 2 de outubro de 1538. Menino ainda, revelou ótimo talento e uma inteligência rara. Ao lado destas qualidades, manifestou forte inclinação para a vida religiosa, pela piedade e o temor de Deus. Ainda criança, era seu prazer construir altares minúsculos, diante dos quais
em presença dos irmãos e companheiros de idade, imitava as funções sacerdotais que tinha observado na igreja. O amor à oração e o aborrecimento aos divertimentos profanos eram sinais mais positivos da vocação sacerdotal. O ano de 1562 veio a Carlos com a graça do sacerdócio. No silêncio da meditação, Carlos lançou planos grandiosos para a reorganização da Igreja Católica. Estes todos se concentraram na ideia de concluir o Concílio de Trento. De fato, era o que a Igreja mais necessitava como base e fundamento da renovação e consolidação da vida religiosa. Carlos, sem cessar, chamava a atenção do seu tio, que era cardeal, e foi eleito Papa com o nome de Pio IV, para esta necessidade reclamada por todos os amigos da Igreja. De fato, o concílio se realizou e Carlos quis ser o primeiro a executar as ordens da nova lei, ainda que por esta obediência tivesse de deixar sua posição para ocupar outra inferior. Carlos sabia muito bem que a caridade abre os corações, também a religião. Por isto foi que grande parte de sua receita pertencia aos pobres, reservando ele para si só o indispensável. Heranças ou rendimentos que lhe vinham dos bens de família, distribuía-os entre os desvalidos. Tudo isto não aguenta comparação com as obras de caridade que o arcebispo praticou quando, em 1569 a 1570, a fome e uma epidemia semelhante à peste invadiram a cidade de Milão. Não tendo mais o que dar, pedia ele próprio esmolas para os pobres e abria assim fontes de auxílio que teriam ficado fechadas. Em outubro de 1584, como era de costume, se retirou para fazer os exercícios espirituais, teve fortes acessos de febre, aos quais não deu importância, e dizia: um bom pastor de almas deve saber suportar 3 febres antes de se meter na cama. Os acessos renovaram-se e consumiram as forças do arcebispo. Ao receber os santos sacramentos, faleceu em 3 de novembro de 1584. Suas últimas palavras foram: eis que vem o Senhor, já vou. São Carlos Borromeu estava com 46 anos. O Papa Paulo V o canonizou em 1610 e fixou-lhe a festa para o dia 4 de novembro. Vamos então juntos rezar a oração a São Carlos Borromeu. Conservai, ó Deus, no vosso povo o espírito que animava São Carlos Borromeu, para que a vossa Igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a face de Cristo, assim como fizestes dele um grande bispo pela vigilância pastoral e esplêndidas virtudes. Concedei-nos frutificar sempre em boas obras. Dai-nos sua intercessão, que sejamos constantemente fiéis no vosso serviço e fervorosos na caridade. Amém. São Carlos Borromeu, rogue por nós. Amém. Agora é momento de notícia aqui no programa Pai Eterno. Olá para você. Um estudo publicado pela revista científica Science, que reuniu 3 especialistas de 3 universidades norte-americanas, reconheceu o papel fundamental da Igreja Católica na transformação cultural do Ocidente em particular. O estudo propõe que as normas da Igreja sobre a constituição das famílias criaram características que identificaram as povoações classificadas como ocidentais, educadas, industrializadas, ricas e democráticas. As pesquisadoras buscaram a raiz dessas características e a identificaram na influência da Igreja Católica e sua influência nas bases da sociedade, a maneira como afetou as relações baseadas no parentesco.
Santa Dulce dos Pobres foi homenageada em sessão especial do Senado Federal na última quinta-feira. Ao lado de senadores e autoridades, o assessor político da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Padre Paulo Renato Campos, compôs a mesa, representando a presidência da entidade. Em seu discurso, Padre Paulo Renato destacou que reconhecer o papel da Irmã Dulce na sociedade é como prestar uma homenagem importante para a história do Brasil. E ele lembrou também que o Anjo Bom da Bahia, como ela era conhecida, não viveu para ela, e sim para os outros. A homenagem a Santa Dulce dos Pobres foi um requerimento da senadora Cátia Abreu, que considera a canonização um marco histórico e religioso que merece ser lembrado, principalmente neste momento em que o país vivencia aumento dos índices de pobreza e desigualdade. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, por meio da Caritas Brasileira, um dos organismos da promoção e atuação social da Igreja Católica, apresenta os resultados do valor arrecadado e das iniciativas apoiadas na primeira e segunda etapa da campanha SOS África, cujo objetivo foi prestar ajuda humanitária à população atingida em março deste ano pelo ciclone Idai em Moçambique, Zimbábue e Malawi. Nas duas etapas da campanha, foi arrecadado mais de R$1,5 milhão. A mobilização da CNBB e da Caritas Brasileira envolve padres, bispos e leigos em igrejas e arquidioceses espalhadas pelo país. A árvore de Natal do Papa chega ao Vaticano após 28 horas de viagem. As pequenas comunidades de Rozzo, Pedescala e São Pedro, no Vêneto, se despediram da árvore de Natal que foi doada ao Papa Francisco para decorar e iluminar a Praça São Pedro. De fato, é um evento histórico para a região, já que é a primeira vez que a árvore para o Papa Francisco foi escolhida por lá. A doação ao Papa, segundo o próprio prefeito de Rozzo, também é uma homenagem a tantas famílias italianas que imigraram depois da guerra e hoje têm nos seus descendentes as raízes do país em diferentes partes do mundo. E hoje é dia de participação do nosso correspondente da TV Pai Eterno em Roma, Silvonei José, com as principais notícias do Papa. Vamos conferir. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Um bom início de semana a todos vocês. Penúltimo dia da visita apostólica do Papa Francisco ao Japão. Ontem, domingo, solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, o Santo Padre visitou duas cidades japonesas devastadas pela bomba atômica em 1945. Primeiro Nagasaki e depois Hiroshima. Nunca mais a guerra, nunca mais o fragor das armas, nunca mais tanto sofrimento. Palavras de Francisco no encontro pela paz em Hiroshima. Em seu discurso no Memorial da Paz, depois de recordar o trágico instante em que tudo foi devorado por um buraco negro de destruição e morte, disse que ali fazia memória de todas as vítimas e que se inclinava perante a força e a dignidade das pessoas que, tendo sobrevivido àqueles primeiros momentos, suportaram nos seus corpos, durante muitos anos, os sofrimentos mais agudos, e nas suas mentes, os germes da morte que continuaram a consumir a sua energia vital. Senti, disse, o dever de vir a este lugar como peregrino de paz, para me deter em oração, recordando as vítimas inocentes de tanta violência. Francisco declarou que humildemente queria ser a voz daqueles cuja voz não é escutada, pois crescem as tensões e as injustiças que ameaçam a convivência e o cuidado da casa comum para garantir um futuro de paz. Reiterou mais uma vez com convicção que o uso da energia atômica para fins de guerra é, hoje, mais do que nunca, um crime. Não só contra o homem e a sua dignidade, mas também contra toda a possibilidade de futuro da nossa casa comum. O uso da energia atômica para fins de guerra é imoral, afirmou com força, assim como é imoral a posse de armas nucleares. Seremos julgados por isso. Recordou algumas palavras de seus predecessores sobre esse tema, como o Papa São João XXIII, que exortou: estou convencido de que a paz não passa de um som de palavras, se não se fundar na verdade, se não se construir segundo a justiça, se não se animar e consumar no amor, e se não se realizar na liberdade. Assim como São Paulo VI, não se pode amar com armas ofensivas nas mãos.
Quando nos rendemos à lógica das armas e nos afastamos da prática do diálogo, nos esquecemos tragicamente que as armas, antes mesmo de causar vítimas e ruínas, têm a capacidade de provocar pesadelos. Recordar, caminhar juntos e proteger. São 3 imperativos morais, disse Francisco, que adquirem precisamente em Hiroshima um significado ainda mais forte e universal. E são capazes de abrir um verdadeiro caminho de paz. Temos que manter a memória viva, que ajuda a dizer de geração em geração: nunca mais. Que sejam suplantados os interesses exclusivos de certos grupos a fim de se atingir a grandeza daqueles que lutam corresponsavelmente para garantir um futuro comum. Concluindo seu discurso, evocou em uma única súplica, aberta a Deus e a todos os homens e mulheres de boa vontade: nunca mais a guerra, nunca mais o fragor das armas, nunca mais tanto sofrimento. Esse foi um grito que rompeu o grande silêncio em memória das vítimas de Hiroshima e Nagasaki. Em síntese, a firme condenação, não somente do uso, mas também da posse dos armamentos atômicos, que Francisco pronunciou dos 2 lugares símbolo do holocausto nuclear da Segunda Guerra Mundial. Marca, assim, um passo ulterior no magistério social da Igreja. Em Nagasaki, no Atomic Bomb Hypocenter Park, o Papa afirmou que a paz e a estabilidade internacional são incompatíveis com qualquer tentativa de construir, baseado no medo da destruição recíproca ou numa ameaça de aniquilamento total. Definiu um atentado contínuo que brada ao céu, o dinheiro que se gasta e as fortunas que se ganham para fabricar, modernizar, manter e vender as armas sempre mais destrutivas no mundo de hoje, onde milhões de crianças e famílias vivem em condições desumanas. E denunciou a erosão da abordagem multilateral, fenômeno ainda mais grave diante do desenvolvimento das novas tecnologias das armas que está nos fazendo desenrolar rumo à Terceira Guerra Mundial, embora, por enquanto, combatida em pedaços, como muitas vezes nos recordou Francisco. Em Hiroshima, o Papa quis reiterar que o uso da energia atômica para fins de guerra é hoje, mais do que nunca, um crime, não somente contra o homem e a sua dignidade, mas contra toda possibilidade de futuro em nossa casa comum. O uso da energia atômica para fins de guerra, repito, é imoral. Seremos julgados, disse Francisco. Mas também acrescentou que é imoral não somente o uso das armas atômicas, ou é também sua posse e seu acúmulo, que tornam o mundo diariamente em risco de autodestruir-se. A verdadeira paz pode ser somente uma paz desarmada, fruto da justiça, do desenvolvimento, da solidariedade, da atenção pela nossa casa comum e pela promoção do bem comum, aprendendo dos ensinamentos da história que o abismo de dor vivido em Hiroshima e Nagasaki continua nos testemunhando. Abismo de dor bem testemunhado no rosto da imagem de Nossa Senhora de madeira que foi encontrada nas ruínas de Nagasaki e que, com a sua proximidade e advertência, acompanhou a celebração da Santa Missa de Francisco no dia de ontem. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana e José. Os sacramentos são canais da graça de Deus. Eles são 7, todos instituídos para a salvação da humanidade. O Pedro Henrique Rabelo falou com o missionário redentorista, Padre Nildo Barbosa. Vamos conferir. E hoje aqui na Igreja Matriz de Trindade, essa igreja tão especial para todo devoto do Pai Eterno, ao meu lado o Padre Nildo Barbosa, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto dos sacramentos. Você sabe o que é um sacramento? Você sabe quais são todos os sacramentos, para que eles servem? A importância na nossa vida religiosa? É sobre esse assunto que a gente vai falar a partir de agora. Padre, bom tê-lo aqui na TV Pai Eterno. O senhor está bem? Bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus, graças ao Divino Pai Eterno. Padre, sobre os sacramentos. O que são os sacramentos? Os sacramentos da nossa Igreja Cristã Católica Apostólica Romana
nós entendemos que são sinais de Deus na vida da igreja e também na vida dos fiéis que dela professam a fé. Para que eles servem e por que eles são importantes nas nossas vidas? Como eu disse, o sacramento é um sinal de Deus na vida da igreja e também na vida do fiel. Os sacramentos, eles nada mais são do que uma adesão por meio da fé à Igreja de Cristo, a qual nós professamos a nossa fé, onde nós compreendemos que o sacramento, ou os sacramentos, melhor dizendo, né, que todos nós somos convidados a vivenciar, são meios que nos conduzirão um dia à pátria definitiva, ao coração amoroso do Pai. Existe, padre, algum sacramento que ele é mais importante que o outro? Não existe sacramento mais importante do que o outro. Existe sim uma sequência dos sacramentos e, digamos assim, talvez o mais importante, e acaba sendo o mais importante, né, diante da sua pergunta, é o sacramento do batismo, aonde nós aderimos à fé de Cristo por meio de nossos pais e nossos padrinhos. Eu costumo dizer que nos é emprestado a fé no dia em que nós somos batizados, por meio dos nossos pais e dos nossos padrinhos, que ao longo da vida nós vamos confirmando, nós vamos dando cada vez mais passos na vivência desse sacramento do batismo. E do sacramento do batismo deriva todos os demais. Por exemplo, o sacramento da Eucaristia, da confissão, do crisma, o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento, melhor dizendo, da ordem, o sacramento do matrimônio, todos eles têm raízes lá no primeiro sacramento, que a gente chama de sacramento da iniciação à vida cristã. Trazendo essa leitura, padre, que o senhor fez, que o sacramento, o mais importante, acaba se tornando o do batismo, a pergunta é a seguinte: tem uma idade, um período certo da vida para você receber esse primeiro sacramento? Bem, na tradição da igreja se recomenda batizar os recém-nascidos, logo que nascem, para já se tornarem cristãos. Filhos de Deus já são, mas por meio do batismo abraçarão a vida cristã e, consequentemente, se tornarão, por meio deste sacramento, filhos no Filho Jesus. Uma pessoa, padre, que durante toda a sua vida cumpre e honra todos os sacramentos, significa o que no fim da vida? Nós podemos compreender que esta pessoa, seja homem ou mulher, ele viveu uma fidelidade, né? Uma fidelidade a Deus por meio desses sacramentos, por meio da vivência da igreja, porque não adianta nada receber os sacramentos da nossa igreja cristã católica, volto a dizer, e não ter uma vida eclesial, ou seja, não ter uma participação na vida da igreja. Eu não posso simplesmente receber o sacramento do batismo e nunca mais voltar. Não adianta eu receber o sacramento da crisma, do batismo, da penitência, da primeira Eucaristia, depois futuramente da crisma e nunca mais voltar à igreja. Os sacramentos é uma resposta de amor ao amor que primeiro me amou. Ou seja, eu sou chamado por meio desses sacramentos a uma fidelidade à igreja. Para encerrar, já te agradecendo por essa participação aqui na nossa programação, as considerações finais sobre esse assunto tão importante que são os sacramentos. Eu que agradeço sempre a oportunidade, essa TV que sempre leva matérias de conteúdo aos seus fiéis. É isso, a vivência do sacramento nada mais é do que uma resposta de amor ao amor que primeiro me amou. Sou eu que tenho sede de Deus, sou eu que quero corresponder ao chamado de Deus na minha vida. É por amor que eu quero dar uma resposta
a Deus. E nada melhor do que a vivência desses sacramentos, sinais visíveis de Deus na vida da igreja e na vida de todos nós, fiéis amados. É isso aí. Obrigado pelo carinho. Até a próxima. É com vocês aí no estúdio. Agora nós vamos interagir com você nas nossas redes sociais. Você que deixou sua mensagem. Thalita, vamos registrar a participação dos nossos irmãos e irmãs. Participação de agora, Padre Wellington, da Joeci Afonso, que pede oração pelos vizinhos dela que estão doentes. Ela pede aqui que o Pai Eterno possa os abençoar para que fiquem todos bem. A Maria Cardoso disse que a mãe Lourdes assiste diariamente a TV Pai Eterno e o programa Pai Eterno. Disse que é maravilhoso e que as mensagens são muito produtivas, de amor, de paz e esperança. Ela pede também oração pela mãe, a Dona Lourdes, pede por sua saúde e por todos da família. Muito obrigada pela participação, Maria, e um beijo também para sua mãe, a Dona Lourdes. E já temos, Padre Wellington, participação sobre o nosso assunto daqui a pouco, do Santo Café, que é a superação do luto. Recebemos aqui a mensagem da Geraldina Vieira, que conta que tem 8 meses que perdeu a mãe. No ano passado, ela perdeu 2 irmãos e o pai. Ela escreveu que a família acabou, que agora só tem ela e a irmã. Pede aqui forças ao Pai Eterno, sabedoria e que Pai Eterno possa ajudá-la a realizar o sonho de vir até Trindade. A Geraldina é de Betim, lá em Minas Gerais. Com certeza, Geraldina estará em nossas orações. É realmente um momento muito difícil, Ela perdeu a mãe, os 2 irmãos e um pai em menos de um ano. Então, que o Pai Eterno possa abençoar, dar sabedoria e o conforto necessário para atravessar esse momento aí tão dolorido. Sobre Trindade, Geraldina, a gente já te espera aqui, viu? De braços abertos, esperamos a sua visita e já agradeço pela sua participação. É isso aí, desde já a gente agradece, louve e bendiz a Deus por todas as participações, principalmente por você que vai partilhar um pouco conosco, como fez essa nossa irmã, sobre a situação do enfrentamento e superação do luto. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, convidando você então a deixar o seu recadinho, a sua mensagem nas nossas redes sociais. O programa está ao vivo para todo o Brasil, é feito para você que está ligadinho agora aqui na TV Pai Eterno. Pode deixar sua mensagem no nosso Instagram, @TV Pai Eterno, ou no nosso Facebook, facebook.com/TV Pai Eterno. É a primeira postagem que você lá vê do nosso programa de hoje, então tratando sobre a questão do luto. Eu convido você agora a conhecer a história das devotas Wanda e Marinete, mãe e filha, testemunhas da graça do Divino Pai Eterno. Foi pela fé e oração que elas enfrentaram os obstáculos da vida e alcançaram a bênção tão necessária em suas histórias. Vamos acompanhar na reportagem. O amor do Pai Eterno é algo transformador. É por meio dele que grandes bênçãos são alcançadas. A dona Wanda, que mora em São Carlos, cidade do interior de São Paulo, é testemunha disso. Foi pela fé que a filha dela, diagnosticada com câncer, foi curada. Aí ela chegou, mas a mãe olha nos filhos, já conhece já o semblante deles, até hoje, Até na voz. A hora que liga da rua, a gente já sabe, aconteceu alguma coisa. Aí ela entrou chorando, Porque aí eu já sabia que ela ia para fazer esse exame, Aí ela falou que tinha dado que era câncer mesmo, E a minha mãe foi uma das poucas vezes que eu a vi chorar com medo. Foi aquele dia que eu vi no olhar dela que ela estava com medo. Mas eu falei, mãe, vai dar tudo certo. Ao descobrir a doença, o baque foi grande não só para Marinete, mas para toda a família. Apesar da preocupação e do medo naturais na situação em que eles enfrentaram, a coragem para vencer foi maior. Tudo isso pela fé no Divino Pai Eterno. Eu não tenho a menor dúvida, e foi a fé no Divino Pai Eterno. Eu não tenho a menor dúvida. A descoberta da doença ocorreu poucos dias antes de Dona Wanda realizar o sonho de conhecer Trindade. Mesmo depois de receber aquela terrível notícia, ela não desistiu da viagem. Pelo contrário, naquele momento ela tinha um motivo ainda maior para visitar a casa do Divino Pai Eterno.
É aí que a gente foi, eu fui antes dela operar, né? Que a gente foi no final de semana e na próxima terça ela já ia fazer cirurgia. Mas a hora que ela chegou com o exame e falou, né, que deu essa doença, aí foi assim, ao longo de um tempo, né? Mas aí, assim, a minha irmã já tinha me aconselhado em eu ir, sabe? E foi na capital da fé de Goiás que ela percebeu que tudo ia ficar bem. A família sempre assistiu às novenas e às missas celebradas pelo padre Robson de Oliveira pela televisão. E quando esteve em Trindade, Dona Wanda recebeu pessoalmente a bênção do reitor do Santuário Basílica. Aí ele deu um passo para trás e eu banando a toalhinha. Padre Robson, a minha filha. Aí ele parou, aí ele pegou a toalhinha assim. Como chama sua filha? Eu falei assim, Marinete. Ela tá com câncer, Padre Robson. Ela vai fazer cirurgia terça-feira. Ah, interceda por ela junto ao Divino Pai Eterno. Aí ele pegou a toalhinha, passou no rosto e falou assim, eu vou interceder junto ao Divino Pai Eterno pela sua filha, a Marinete, né? Eu falei, a Marinete, Padre Robson. Aí ele me entregou a toalhinha, gente do céu, meu Deus, que alegria. Elas contaram o que aconteceu, do Padre Robson pegar a toalha, dele falar o meu nome. Eu falava, gente, ele falou o meu nome ali no meio de milhares de pessoas, sabe? E a gente assistindo a missa e vendo aquilo. Eu falei, meu Deus, que graça é essa, que maravilha. A minha filha levou para o hospital. Nossa, e foi assim, foi para a sala, voltou, veio embora com essa toalhinha. Foi graça, eu recebi. A gente recebeu essa graça do Divino Pai Eterno. E a cirurgia da filha da devota foi um sucesso. Nem os médicos conseguiam explicar o porquê o tumor estava menor do que o que aparecia nas radiografias feitas antes do procedimento. A alegria se tornou ainda maior quando Marinete recebeu a notícia de que não precisaria nem passar pelo tratamento de químio ou radioterapia. A hora que o doutor já sabia, né? Ele já tinha lido, né? Aí eu cheguei lá, né, e ele falou, Marinete, eu vou falar as palavras. Eu não sei, assim, falar pra você o que realmente aconteceu. Mas do tamanho que estava o seu tumor, né, porque tudo não deu nada, não era maligno, e você não vai precisar fazer químio nem rádio. A fé ensinou a Marinete e a mãe dela a acreditarem que para tudo na vida existe um porquê, que os problemas às vezes vêm para fortalecer a confiança de que o Pai Eterno está no controle de tudo. Eu tinha certeza que a água benta tinha feito o efeito dela, que as nossas orações, que o joelho no chão, que o Divino Pai Eterno estava agindo ali, que ele tinha agido. Eu agradecia, eu falava assim, obrigada, meu Divino Pai Eterno, por me mostrar o quanto poderoso o Senhor é, assim, por me fazer acreditar que vai dar tudo certo. Eu agradecia, eu agradeço por eu estar aqui, por eu estar passando por isso, porque eu tenho certeza que isso vai me fazer muito mais forte e que isso vai fazer a minha família muito mais forte. Para a mãe que viu a filha sofrendo com uma doença tão séria, dar esse testemunho de fé provoca um misto de sentimentos, que palavras por si só não são capazes de expressar. E hoje eu sou uma pessoa abençoada, construí uma família, sou muito grata. Então acho que Deus me enviou para estar acontecendo isso aqui hoje, por exemplo, depois de 67 anos. Eu estou aqui, só agradecendo a Deus. A vós pertença, incomparável Mãe, guardai e defendei-me como filho abençoado vosso. Amém. Que Deus abençoe esta família que está sempre ligadinha aqui na programação da TV Pai Eterno, pedindo as bênçãos do Pai para as suas diversas necessidades. E nós temos a oportunidade daqui a pouquinho de fazer aquele momento tão especial do nosso programa, de convidar você para se aproximar, para estar mais perto da gente,
para tomar o nosso santo café. Sabe quem já está aqui no nosso estúdio? A psicóloga Lúcia Maria vai falar um pouco para nós sobre a questão da superação do luto. Então nós vamos acompanhar daqui a pouco uma conversa muito interessante com a Lúcia e com você que já deixou aí a sua intenção, que já deixou a sua participação nas nossas redes sociais. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o nosso programa Pai Eterno, agradecendo sua audiência, sua sintonia, você que está unido a nós através da TV das Bênçãos do Pai. Muitíssimo obrigado por você, todas as manhãs, segundas, terças, quintas e sextas, estar aqui no programa Pai Eterno. Agora, nesse momento do nosso segundo bloco, momento abençoado, é o momento do nosso Santo Café. E nesse dia internacional da eliminação da violência contra a mulher, nós vamos conhecer a história da Cristina. Ela que ainda carrega as marcas de um crime bárbaro que sofreu, conta como superou e transformou isso em motivação para ajudar outras mulheres. Vamos acompanhar na reportagem. Esta data existe para refletirmos e combatermos a esse crime que fere tantas mulheres espalhadas pelo Brasil. Feridas psicológicas e físicas. Números recentes do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, revelam que mesmo após a criação da Lei Maria da Penha, os índices de mortes de mulheres agredidas não diminuíram. Em Goiás, o CEVAM, Centro de Valorização da Mulher, trabalha há quase 40 anos para amparar e reabilitar mulheres vítimas de violências domésticas. O órgão conta com voluntários e é mantido com doações. A Cristina é uma dessas mulheres vítimas de violência doméstica. Ela é a 10ª filha de uma família de 14 irmãos. Sempre teve dentro de casa ótimos exemplos. Seus pais sempre defenderam a paz e o convívio harmônico. Mas o destino fez com que, em um relacionamento, ela sentisse a crueldade do seu ex-companheiro. Para mim foi um susto, viver esse processo da violência na minha vida, no meu próprio corpo. Eu nunca imaginei que uma pessoa que dizia que me amava poderia me matar. A minha história é muito diferente da maioria das mulheres. Eu não vivi o ciclo da violência, onde o homem te agride, depois pede perdão e a próxima agressão vem de uma maneira mais forte. Eu não vivi isso. Meu agressor, ele cometia a violência psicológica. Ele dizia que ele ia se matar, que eu não podia deixá-lo, que eu não podia abandoná-lo. Então ele fazia chantagem com a vida dele. E você imagina para uma jovem de 20 anos que achava que podia mudar o mundo, como que eu não poderia ajudar quem estava do meu lado. Então essa foi a forma de violência que ele usou. A única vez que ele me ameaçou foi quando ele tentou me matar usando álcool e fogo. Eu estava dentro do meu apartamento, que morava com meu irmão e uma amiga. Graças a Deus meu irmão estava em casa e me socorreu. Então nós não vivíamos esse conflito de violência física. A gente vivia um conflito de violência emocional, aquele peso psicológico, um ciúme exagerado, mas nunca com ingrediente de violência. Ela teve 85% do corpo queimado pelo ex-namorado em 1986. Mais de 3 décadas depois, os traumas e algumas marcas ainda existem. Mas daquele pesadelo nasceu uma força sem medidas para lutar em prol de outras mulheres.
Essas datas que são marcadas por um dia, uma semana, um mês, elas são fundamentais para que a nossa sociedade faça a reflexão em relação àquele tema. A violência contra a mulher, infelizmente, está sendo servida à mesa para toda a família e nós não podemos se omitir, nós não podemos ficar parado diante disso. Então essa data ela é fundamental para que a gente leve esse debate para as escolas, para os coletivos aí da sociedade civil e, claro, também para a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal. 25 de novembro é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. O momento para recordarmos o assassinato de 3 irmãs na ditadura da República Dominicana. Esta data foi reconhecida pela ONU em 1999. Este também é o início de uma campanha mundial pelos direitos das mulheres, que se encerra no dia 10 de dezembro. Para todas as mulheres, reaja no primeiro momento, né? Porque a violência ela vai na progressão, ela começa com um grito, com um cerceamento de liberdade, depois ela vai para um tapa, para um murro, para um empurrão. Então entenda que isso é uma agressão, inclusive controlar seu celular, suas amizades, aonde você vai, com quem você vai, isso tudo é uma forma de violência. Então é importante que as mulheres compreendam isso, tentem estabelecer um outro rumo para a relação, se não for possível, saiam dessa relação. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 4 minutos, uma mulher é agredida por ao menos um homem no Brasil e sobrevive. Em 2018, foram registrados no país 145 mil casos de violência psicológica, física ou sexual. A pesquisa mostra que, ano após ano, sobe o número de denúncias, mas existem casos que não são revelados para a polícia, o que evidencia que os números reais podem ser ainda maiores. Acreditem em você, se valorizem, acreditem no seu potencial. Ninguém nasceu para ser infeliz e para sofrer, nós nascemos para ser feliz. Então, lute por isso diariamente. Você não nasceu para apanhar, você nasceu para brilhar. E agora sim, nós convidamos você que nos acompanha para poder chegar mais perto para aquele momento tão esperado do nosso programa. Chegou a hora do nosso Santo Café. Dona Irene Maria dos Santos, que alegria poder receber você aqui no nosso Santo Café. Alegria toda minha, Padre Wellington. Fico muito feliz de poder contribuir nesse debate tão importante para a nossa sociedade. Amém, obrigado. E eu brinquei com a Irene porque na última participação que ela teve aqui no nosso programa, falando sobre os direitos humanos, nós tivemos muita participação, nós tivemos muita gente ligando para nós, agradecendo a oportunidade do diálogo, da conversa. Foi bastante frutuoso, viu, Irene? E não somente pela repercussão, mas por você, vir, se dispor, tirar um pouquinho do seu horário para a gente poder conversar. Eu fiz questão de trazer essa pauta porque eu acho que ela é de uma extrema relevância. Não adianta a gente fechar os olhos para uma realidade que às vezes está tão próxima de nós, Se não no vizinho, às vezes até dentro da nossa própria casa, que é a questão da violência contra a mulher. Vamos começar a partir disso aí. Quais os tipos de violência que a mulher pode vir a sofrer? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa pensar o seguinte: nós temos uma estrutura, num processo histórico que foi se acumulando ao longo dos anos para que a gente chegasse a essas atitudes que nós temos hoje, que faz tanto mal à sociedade. E a violência contra a mulher, quando a gente fala da violência doméstica, então a primeira coisa que passa na cabeça da gente é que a mulher apanhou, É isso, é que não. Tem todos os tipos de violência, Você tem a violência física, que é esse de apanhar, você tem a violência
psico, você tem a violência patrimonial, você tem a violência sexual, você tem a violência moral. Então é uma série de questões que vão se juntando, né, no dia a dia, no cotidiano dessas mulheres. Só para a gente ter uma ideia, né, a gente poderia hoje dizer, olha, nós temos avançado. Temos sim, claro que tem avanços, né? Conquista de direitos, né? Conquista de direitos. Mas eu ontem estava vendo numa pesquisa que nos 6 primeiros meses deste ano de 2019, tem um canal, né, que é um canal direto à política das mulheres, ligado à presidência da República, que é o número 180, que é um canal de atendimento à mulher. E esses primeiros 6 meses, eles receberam 46.510 denúncias. É muita coisa. É muita coisa. Se a gente for avaliar isso, 46.510 denúncias em 6 meses. Então nós temos, assim, alarmante. Sem contar que esses são os que ligam. Esses são os que ligam. E os que não ligam? Exatamente. Né? Nós tivemos uma reunião agora, antes de ontem, né, para a gente tratar do Dia do Laço Branco, né, que é o dia 6 de dezembro. O Laço Branco é onde os homens vão se organizar para fazer um evento no combate à violência contra a mulher. E vendo aquilo ali, eu fiquei imaginando, né? Havia várias instituições governamentais, né, e falando das dificuldades do dia a dia, né, de implementar políticas que possa, de fato, combater a violência contra a mulher. E aí eu fiquei imaginando, o que nós temos é tão superficial de pesquisa, tanto no Estado como a nível do país, porque é exatamente o que você acabou de dizer. Boa parte das nossas companheiras não chegam a esses mecanismos, não denunciam, sequer a gente sabe, né, Então, a realidade das nossas companheiras que estão mais afastadas, que estão na periferia, que cresceram numa estrutura patriarcal, onde o homem é que manda, né, o marido é o provedor, porque a gente acha que está no século XXI, que isso mudou, mas pouco. Muita gente ainda acha que é assim, né? Meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meus avós foram assim e a gente continua sendo assim. Certo. Agora, a gente está observando porque o dia 25 de novembro é esse Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. E esse é um problema social, um problema de saúde pública que atinge todo mundo. Agora, você disse, por exemplo, nós temos um número de pessoas que denunciaram. Para chegar no momento da denúncia, essa ameaça, às vezes, é até contra a própria vida, né? A grande parte, né? As pesquisas mostram que cada 5 mulheres, uma sofre violência doméstica. Dessas diversas formas. Dessas diversas formas. Porque a gente precisa repensar algumas questões, que a violência, ela não é só física. Quando o seu companheiro chega em casa e acha que você não fez absolutamente nada, eu estava trabalhando, né? Então, isso precisa ser repensado, isso precisa haver um diálogo. E a gente não faz esse diálogo só nós, mulheres. A gente precisa trazer os companheiros, os maridos, os namorados, enfim, o homem, né? Para que a gente possa fazer essa discussão junta. Como é que a gente pode trabalhar isso? Porque isso é uma questão de séculos e séculos, né? Se a gente for ver no processo histórico, né, são séculos de submissão e que muita gente encarou isso como natural, né? Foi assim. Infelizmente, tem muita gente ainda que acha que Deus quis assim, né? É muito triste isso, né? Pensar que Deus quis isso, ou que a gente vai conseguir, às vezes, mudar isso tudo somente pela oração.
Eu chamo a atenção para isso porque nós estamos num programa religioso, numa TV religiosa, mas que a gente vira e mexe tem que voltar a temas que estão bem envolvidos, bem arraigados no nosso cotidiano. E o combate à violência contra a mulher, eu acredito que é um elemento, digamos, do Evangelho. A gente não pode agir com violência com ninguém. E às vezes, por enxergar na mulher a questão da vulnerabilidade, das suas características próprias, a alguém que pense, por exemplo, que possa se arvorar contra ou até mesmo se impor. Isso eu acho um absurdo, porque diante de tudo aquilo que nós temos de evolução, ainda discutir violência contra a mulher, seríamos voltar ao tempo das cavernas, né? Exatamente. Eu ontem estava lembrando, né, da nossa manhã hoje aqui no café e fiquei pensando, né, como as coisas coincidem, né? Hoje são 9, né, de novembro e dia 11 seria o aniversário, né? Ela faleceu, mas é o aniversário de uma figura que eu respeito muito na área do debate da questão da mulher, do feminismo, da transformação social, que é a Rosemarie Muraro. Rosemarie Muraro, sim. Então ela nasceu dia 11 de novembro, né? E ela faleceu em 2014, aos 83 anos. E eu tenho ela assim como referência porque ela traz todo esse embasamento, né, do social, da transformação, do valor que a mulher tem, que até a gente, mulher, acho que não se ateve ainda à capacidade que nós temos. Então a mulher é fundamental na transformação. Porque quando você transforma uma mulher, você transforma gerações. Porque ela é a mãe, ela está com os filhos, então ela vai transformando. Pela educação, pelo exemplo, ela que convive mais, né? Então tem uma série de questões que nós, mulheres, também precisamos de, não sei se seria acordar, mas pensar, o papel nosso na transformação da sociedade, ele é muito importante. É a mulher assumir o protagonismo da própria história, né? Da própria história, exatamente. E quando você fala, né, nós estamos aqui numa TV católica, religiosa, a gente precisa também lembrar, né, que a desigualdade não é coisa do Evangelho. A desigualdade não é o exemplo que Jesus Cristo deixou, né? Então, a gente precisa trabalhar um pouco mais a questão da igualdade das pessoas. Todas as pessoas precisam ser respeitadas dentro daquilo que ela faz, dentro daquilo que ela tem a sua capacidade, e todos nós temos. Agora, existe uma mulher que passou também a se tornar símbolo nessa luta de enfrentamento a todas as formas de violência contra a mulher, que é a Maria da Penha. A gente não poderia deixar de falar do exemplo dessa mulher, né? É um exemplo que valeu, continua valendo muito, né, no mundo atual. Nos dias de hoje, a lei é uma lei recente, agosto de 2006, mas a Maria da Penha, ela passou por um momento, né, assim, de crucial na vida dentro do casamento, né? E, infelizmente, a história dela poderia ter sido diferente se, de fato, a gente pensasse na justiça como ela deveria ser, né? Porque ele foi condenado a 19 anos e ele cumpriu pouco mais, não chegou a 3 anos, né? Então, a gente... E ela trouxe sequelas, né, no seu corpo, E ela, né? tem toda uma sequela de hoje, né? Sim. Que hoje ela carrega isso. Agora, Maria da Penha, ela como pessoa, como mulher, é uma referência, até porque foi através da Lei Maria da Penha que foram surgindo espaços de discussões, mecanismo para que pudesse combater a violência contra a mulher. Agora, você disse uma coisa muito interessante, né? Violência não é compatível com o Evangelho. Não é compatível com o Evangelho. E aí eu chamo a atenção para as mulheres, porque o público religioso, ele é predominantemente marcado pelo feminino. As nossas comunidades, as nossas igrejas, nós temos muitas mulheres
muitas. Eu acho que poderíamos dizer que a maioria. Né? Agora, aos poucos, é que os homens vêm tomando espaço com os grupos próprios deles, mas a mulher sempre teve um protagonismo na vida religiosa. E você é exemplo bem disso. Agora, a gente observa, por exemplo, no confessionário, uma mulher que vem, traz uma matéria, às vezes, delicada do relacionamento. É difícil você criar naquela pessoa consciência de coragem, porque existem também muitas situações que impedem a pessoa de se manifestar, né? Eu acho que esse impedimento, padre, ele vem de uma série de fatores, né? Primeiro que a gente foi criado dessa forma, né? Eu tenho exemplo próprio. Por exemplo, meu pai dizia, para que você vai estudar, menina? Mulher foi feita para casar e para ter filho. Então não precisa estudar, né? Para mexer com panela e cuidar do menino não precisa estudar. E que é muito contrário, precisa, né? Também de estudar para isso, senão não faz do jeito que precisa ser feito. Então isso, e nós, como você falou, a boa parte das mulheres da vida que está envolvida na parte religiosa, nós também carregamos muitas coisas, infelizmente, que a própria igreja também nos colocou, né? Agora, esses são fatores o quê? São fatores da igreja? Não, é um fator da sociedade, né? Porque a igreja é um reflexo, É, né? Um reflexo. Por exemplo, se a gente for avaliar num processo histórico, gente, nós íamos votar em 1932. Somente em 32? Somente em 32. Então a gente nem era tido, não sei nem como é que a gente tinha registro, né? Porque não podia nem votar, então a gente não votava. Então isso, e foi muita luta para isso, né? Uma outra questão também das mulheres. Nós tivemos um período na história em que o bem patrimonial, se eu tivesse da minha família, era o meu marido que tinha que tomar conta, porque eu não podia, né? Não era permitido. Então, e isso é violência doméstica. O bem patrimonial meu, mas era o meu marido que cuidava, porque eu não tinha autorização para isso, né? Graças a Deus eu não nasci nesse tempo, nasci bem depois, né? Porque senão não ia prestar. Agora, dona Irene, diante de tudo isso que são os elementos de mudança, de transformação social, a Lei Maria da Penha, aquele disque denúncia da violência contra a mulher, tudo isso são elementos que vão ajudando a gente a diminuir esse abismo, né, entre o ideal e o real. Exatamente. A Lei Maria da Penha é o Disque Denúncia, né, que é ligado já diretamente à Secretaria da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, né? Então também tem, e já é um canal há muito tempo que foi criado e continua. E em função disso também foi criado a Lei do Feminicídio, né? Que hoje é tido como um crime hediondo. E antes de ontem eu estava vendo que agora passa a ser também um crime imprescritível e inafiançável, né? Exato, não vai prescrever mais. Não vai prescrever, né? Então olha, daqui 20, 30 anos, ele continua ali, né? Então, isso tudo são avanços. Agora, eu vejo assim, nós precisamos ainda, porque o cenário que nós temos no Brasil, por exemplo, violência doméstica, ela pega só a questão da mulher? Não. Ela pega a questão da criança, ela pega a questão do idoso, né? Maus trato a idosos é uma das coisas. A violência sexual contra a criança é uma violência doméstica. Isso pode acontecer porque violência doméstica em si é o quê? É o que acontece de violência num ambiente familiar comum, né? Pode ser entre marido e mulher, pode ser entre genro e sogra, pode ser com os filhos, né? Então, tudo isso. E a gente sabe aí, a mídia traz isso diariamente para a gente ver esse tipo de violência. Agora, o feminicídio, esse não. É exatamente contra o sexo feminino. É aquele ato de perseguir até a morte.
E aí a gente tem outros canais, né? Nós temos hoje medidas protetivas. Serve. Tem as suas falhas? Também tem, né? Porque a gente conhece casos de violência doméstica em que a medida protetiva, o companheiro, porque isso geralmente acontece com quem? Com o marido, o companheiro, o ex-companheiro, o namorado, né? Está relacionado... Até a fim de relacionamento. Fim de relacionamento. E eu vejo assim, dentro de todos os mecanismos que nós temos hoje, a gente precisa dar um passo à frente. E um passo esse de diálogo. E esse diálogo tem que ser feito com homens e mulheres. A gente precisa sentar e discutir a igualdade, a solidariedade, o respeito, como que isso é tratado. Porque não é de uma hora para outra que você vai tirar essa cultura da cabeça das pessoas. Pois é, eu ia entrar justamente nesse ponto, porque nós temos uma série de mecanismos para reverter, combater a violência, mas na verdade não devia existir, né? Não deveria existir esse tipo de violência. Nós não precisaríamos estar aqui falando sobre esse tipo de situação, porque se nós tivéssemos uma consciência enquanto sociedade de que não se deve agir com violência contra ninguém e vivêssemos pautados pela paz, pelo evangelho, pela pessoa e pelos exemplos bons que nós temos, né? Nós temos exemplos de homens e mulheres que fizeram a experiência do transcendente para deixar paz para nós. Nós temos Jesus, nós temos Nossa Senhora, nós temos Gandhi, nós temos o Papa, temos pessoas nas nossas religiões e nas religiões diferentes da nossa que trazem exemplos humanos, exemplo de como ser humano. E é justamente aí que eu fico pensando, é a mudança de consciência. Agora, mudar a consciência não é fácil. E demanda tempo. Demanda tempo. A transformação, ela demanda tempo. Eu acho que uma questão da mulher que talvez a gente não tenha ainda abordado, ou talvez nem tenha ainda o sentido dessa coisa. Por exemplo, a mulher tem um papel importantíssimo em tudo isso aí que você falou, na questão econômica. Sim. Por quê? A economia, o dinheiro é tudo, né? Na sociedade é o que vale. O papel da mulher na economia, ela daria um outro valor, que é o valor humano. Que não é o valor do ter, não é o valor que eu tenho tanto, né? Eu moro num tal lugar, ou eu tenho o carro X. Porque a mulher tem uma outra forma de ver isso aí. Porque a questão do dinheiro, ela tem muita influência também nisso aí. A questão econômica. E a gente tem muita dificuldade de fazer o debate econômico, né? O debate econômico entre nós mulheres, então, a gente tem dificuldade. Por que a gente tem dificuldade? Porque a gente também teve uma educação, o provedor, aquele que entende de dinheiro é homem, né? A mulher não entende disso. É como se nós estivéssemos correndo a vida toda para que alcançássemos a igualdade, né? Tudo que a gente faz parece que para correr atrás do prejuízo do tempo. Eu tenho muito essa sensação, né? Nessas questões, porque eu fico olhando, né? Eu fico pensando, nós estamos no século XXI, né? E a gente precisava estar numa sociedade mais equilibrada, né? De paz, da não violência, do respeito mútuo. E a gente vê, quando eu vejo o número de mulheres, gente, nós perdemos no feminicídio 15 mulheres por dia são assassinadas no Brasil. Quando eu vejo isso, eu penso, mas qual é, né? Qual é o caminho? Porque a gente também não tem muito essa, né? A gente sabe, faz uma análise e tudo, mas você não tem muito. Nós não temos a solução, né? Nós discutimos, como é que a gente vai chegar lá? Sim. Então, essa coisa da igualdade, do respeito, a impressão também que a gente tem é essa.
Né? Parece que a gente está sempre correndo atrás. Quando você chega, já passou. Correndo atrás do prejuízo a vida inteira. Ontem a gente ainda estava discutindo sobre essa questão da violência, de uma forma geral, né? Não só da mulher. E eu falei, gente, eu não dou conta mais da gente chegar depois que matou a pessoa. Nós precisamos chegar antes. A gente precisa de um trabalho preventivo. E um trabalho preventivo de mudança de consciência, de transformação da sociedade, ou a gente se envolve. Eu sei que é uma coisa assim, para trás, tão para trás, mas eu gosto de citar. Eu acho que a gente precisaria, não vou dizer que seja a mesma coisa, mas algo que fosse parecido com os nossos trabalhos de comunidades eclesiais de base. Pequenos grupos. Conscientização, vamos discutir. Como é que a gente faz? Olha, tem a violência doméstica em Goiânia, ela predomina em qual setor? Qual é o motivo? Chegar ali na base, dialogar. Chegar na base, dialogar, conversar com... Por exemplo, a medida protetiva. Eu acho que é um mecanismo interessante. Porém, não resolve. Porque a violência doméstica, em muitos casos, está já comprovado que é levada pela questão do alcoolismo. Medida protetiva não faz tratamento de alcoolismo. A medida protetiva, você vai lá, fica, acontece o fato, leva o agressor, prende e solta. E ele vai fazer a mesma coisa, porque ele não tem um acompanhamento, ele precisa disso. A gente precisa fazer esse trabalho. Interessante, né? E diante de tudo isso, eu acho que a gente não pode se conformar, né? É perigo a gente esterilizar a nossa consciência para pensar assim, mas esse tipo de problema não existe dessa forma, ou quando existe é algo muito raro, ou é muito distante de nós. É preciso trazer a reflexão e o pensamento para essas situações para o momento presente da nossa vida, né? E às vezes o conformismo leva a gente também a dizer o seguinte, foi sempre assim. Né? Vai ser sempre assim, não vai mudar. Você quer mudar o mundo? Como? Né? Ninguém mudou o mundo. E aí a gente escuta coisas assim, por exemplo, quando eu escuto, eu olho, paro, penso assim, eu respondo, não respondo. Nem Deus, nem Jesus conseguiu mudar o mundo, agora você quer mudar? Tem gente que fala isso ainda, né? Então você fala isso, e isso é uma forma de ir tirando a esperança, né? Então você vai desanimando, você vai se conformando com a situação. Então é mais uma que morreu. Aí quando vem um caso, igual, por exemplo, aquele caso que teve aqui em Goiânia, que o companheiro cegou a companheira, né? E porque amava demais, né? Um amor que cega. Um amor que... Então, que conceito é esse de amor? Que amor é esse, né? Aí quando é aquela coisa que reflete muito na mídia, aí você tem até um impacto diferente. Passou disso, aí vem mais uma, e é mais uma contando no rol da pesquisa. Penso eu que a senhora como professora, e eu acredito também nós que conhecemos um pouco da realidade da educação do Brasil, deveria fazer parte dos nossos currículos, né? O diálogo sobre esse tipo de situação, para que não seja algo tão alheio à nossa consciência e para que possamos ser, de fato, agentes de paz, da não violência, que pudéssemos, de fato, militar nesse lugar teológico, né, da pessoa de Jesus, que é um homem de esperança. E levar esperança ao coração das pessoas é o nosso papel. Professora Irene Maria dos Santos, muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre uma alegria receber a senhora aqui. Muita alegria minha também, e o que eu puder contribuir, e eu acredito muito na mudança. Isso é bom. E mulheres, eu quero aqui chamar todas as mulheres. Vamos à luta, que nós podemos ajudar a sociedade a ser cada vez melhor. Tá certo. Obrigado, professora Irene. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno aqui na tela da TV, das Bênçãos do Pai. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade,
Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Muito bom o nosso Santo Café, a oportunidade de conversar sobre a vida, de falar sobre esses desafios da questão do luto, das situações. De fato, é um assunto que rende, né? Se tivéssemos aí mais 2 horas de programa, com certeza a Lúcia Maria teria a oportunidade de tirar as dúvidas e de partilhar sobre as lutas de cada um, porque é uma realidade inerente a todos nós. Em Goiânia, capital de Goiás, leva Bíblias à comunidade carcerária. Quem conta essa história pra gente é o Pedro Henrique Rabelo. Acompanhe na reportagem. Seja amigo da palavra. Este é o projeto que leva a Bíblia até os irmãos carcerários. O primeiro passo foi eu comprando Bíblias e doando para os presos. E no ano seguinte surgiu a ideia de levar para as paróquias. E lá nós vendemos, as pessoas compram, doam para os nossos irmãos encarcerados. A Nilda conseguiu vender mais de 100 Bíblias no ano passado. E isso foi motivação para ela e toda a sua equipe buscarem números melhores ainda em 2019. A entrega de quase 400 Bíblias aconteceu neste encontro que acompanhamos. Agora elas ficam na responsabilidade da pastoral carcerária para serem entregues aos presos. Com este projeto, nós levamos a palavra de Deus para eles em mãos. Como não tem como dar uma Bíblia para cada um, então nós entregamos 2, 3 Bíblias por cela ou até mais. E quando eles pegam a Bíblia e vê ali uma frase, uma mensagem de quem está doando, eles ficam muito emocionados. O trabalho de divulgação é o famoso boca a boca. Acontece aqui dentro da loja mesmo. Nas conversas com as clientes, elas são orientadas a explicar sobre o projeto e mostrar a importância que a Bíblia pode ter na vida de um irmão presidiário. Com essa atitude, os clientes compram a Bíblia e escrevem uma mensagem, sem saber quem será o irmão ou a irmã a receber a palavra de Deus. Tem várias histórias muito bonitas por meio da palavra. Menos de semanas, inclusive, eu estava dentro do ônibus e um rapaz chegou e estava vendendo água. E ele veio e falou, eu te conheço. E eu nem lembrava do presídio. Aí eu falei, me conhece? Da onde? Ele falou, lá do 320, que é conhecido por ala, né? Da 320. Eu falei, nossa, que bom. Ele falou, até hoje eu tenho a Bíblia que vocês da pastoral nos deu. Eu falei, nossa, como é que você conseguiu levar a Bíblia, né? Porque quando o preso sai, ele não pode levar nada. Então ele falou, não, eu quis levar a Bíblia porque lá tem uma frase muito bonita. E eu tenho a Bíblia até hoje comigo. Eu falei, nossa, achei muito interessante. Que bom que você mudou de vida, né? Ele falou, eu estou tentando mudar. Este projeto é muito importante para mim, que estou vendendo, importante para a pessoa que doa e mais importante para os nossos irmãos encarcerados que recebem. O sucesso do projeto se deve também a uma mudança de estratégia. Se antes a apresentação acontecia apenas na livraria, o projeto saiu do comércio e foi para as paróquias também. Em 2017, a gente pensou que essa ação concreta ela poderia ir além, né? Sair da estrutura da livraria e chegar às paróquias. Então nós pensamos em, praticamente este ano, de fazer um convite para as paróquias. Então nós realizamos uma missa de lançamento com o padre Everson, que também é redentorista, e nessa missa a gente convidou os cooperadores paulinos, né, que é a Nilda Gasparino, o Genilson e outros membros de outras paróquias. Participamos dessa missa e nessa missa fez o lançamento e a partir de então nós deixamos aberta as paróquias que quisessem aderir a essa ação. Agora, com as bênçãos do Divino Pai Eterno, é ampliar as metas para o ano que vem. O nosso sonho para 2020 é alcançar os 7.000 presos que se encontram nos cárceres do estado. Seria maravilhoso cada um receber uma Bíblia.
Momento de acompanharmos as nossas redes sociais, você que deixou seu recado, você que deixou sua participação. Tenho certeza o tema de hoje favoreceu bastante as pessoas a deixarem aí a sua participação, não é mesmo, Thalita? Isso mesmo, Padre Wellington. As participações continuam chegando aqui para nós sobre o tema do Santo Café de hoje, que foi a superação do luto. A Yane Flávio conta aqui para nós que está vivendo esse período que é tão sofrido porque ela perdeu o pai há 11 dias. Ela escreveu aqui: confesso que tem dias que a tristeza é tão grande que sufoca. A Janice Monteiro conta que perdeu o pai, também o seu Adão Domingos Monteiro, no dia 11/9 de 2019, deste ano, e está sendo muito difícil para ela e a mãe superarem essa perda. A Janice pede aqui oração e descanso eterno ao pai dela. E a Cirleia Guimarães: bom dia, Padre Wellington, bom dia, Thalita. Eu levei 35 anos para superar a morte da minha mãe. Agradeço ao Pai Eterno todos os dias. Ela é de São Sebastião da Vitória, em Minas Gerais, e a Vanusa pede oração para toda a família. Diz que a dor do luto é muito grande porque parece que o coração não para de sangrar. Ela perdeu a mãe, ela conta aqui, faz 6 anos e ainda não superou essa perda. Momentos muito dolorosos, né, Padre Wellington? Todos nós iremos passar um dia ou já passamos, e o que a gente pede mesmo é conforto e alento para o Divino Pai Eterno, que Ele possa proteger todas essas famílias, todas que participaram conosco, todas que não deram tempo também, né, da gente ler no programa de hoje. É isso mesmo. Eu acho que o que é mais importante do que fica desse Santo Café de hoje é aquilo que a Lúcia Maria nos disse, a necessidade de nos reconectarmos com Deus. Somente Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, é que pode preencher o vazio do coração gerado pela dor do luto. Vamos agora rezar com Santo Afonso Maria de Ligório. No pensamento de Santo Afonso de hoje, ele nos diz: todas as coisas deste mundo acabam, os prazeres e os sofrimentos, mas a eternidade nunca tem fim. O homem foi feito para ter comunhão com o Criador. Foi criado para adorar a Deus e voltar-se para Ele. Por isso Deus colocou a eternidade no seu coração. O homem foi criado para transcender as realidades que ele mesmo vive. As coisas que vemos e apalpamos, por mais raras, por mais nobres e por mais caras que sejam, não podem atender aos reclamos de nossa alma. Bens terrenos, prazeres efêmeros, conquistas financeiras não preenchem o vazio do nosso coração. Fomos criados para as alturas mais superiores. Fomos feitos para aspirações mais sublimes. Temos em nós não apenas as digitais do Criador, mas também a sua própria natureza. O homem foi criado para a eternidade. É um ser físico e espiritual, pertence ao tempo, mas ruma para a eternidade. Vive na história, mas os seus olhos miram para o que está além da história. A morte não pode colocar um ponto final em sua existência, porque Deus colocou a eternidade em seu coração. Aqueles que investem apenas nesta vida são loucos. Aqueles que buscam o sentido da vida nas aventuras da embriaguez ou na instabilidade das riquezas, ou até mesmo no glamour do sucesso, descobrem que todas essas conquistas não passam de vaidade. Tudo isso tem um brilho fugaz. Nossa alma não encontra pouso eterno senão nos braços do Pai. Nosso coração não encontra porto seguro senão na posse da vida eterna. E essa vida não se compara com dinheiro, nem se alcança por merecimento. A vida eterna é uma oferta, é um presente, uma graça de Deus, recebida mediante a fé em Jesus Cristo. Somente o homem que tem a vida eterna é verdadeiramente feliz. Que Santo Afonso rogue por nós junto ao Pai Eterno. Amém. É momento de pedirmos a bênção do Pai Eterno para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Você que tem o seu trabalho, dê graças a Deus por ele. Você que ainda está desempregado, peça ao Pai Eterno esta graça de alcançar um bom trabalho para a sua vida. Divino Pai Eterno, Pai de bondade, Criador de todas as coisas e santificador de todas as criaturas,
suplicamos a tua bênção e proteção sobre todos os locais de trabalho. Que a graça de teu Espírito Santo habite nesses lugares, para que não haja contenda nem desunião. Afasta toda inveja, que teus anjos de Deus acampem ao redor dos estabelecimentos e somente a paz e a prosperidade habitem nesses lugares. Concede a todos os trabalhadores um coração justo e generoso, para que o dom da partilha aconteça e as tuas bênçãos sejam abundantes. Dá saúde aos que retiram dos seus empregos o sustento da família, para que saibam sempre cantar louvores a ti. Divino Pai eterno, também pedimos a tua bênção e providência para as pessoas que estão desempregadas. Amparai-lhe com a vossa graça, para que não desanimem na fé e tenham sempre a esperança de prosseguir na luta. Que tudo concorra para o seu bem e que elas alcancem logo o trabalho que esperam. Amém. Vamos agora nos consagrar ao Pai eterno, voltando o nosso olhar para a imagem da Trindade Santa, agradecendo por mais um programa. Reze comigo. Divino Pai eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Bendito e louvado seja o Pai eterno na sua vida, na vida da sua família. Thalita, muito obrigado pela sua participação e de todos os que deixaram comentários nas nossas redes sociais. Obrigada, Padre Wellington. E amanhã a gente está de volta às 8h15 aqui na TV Pai Eterno. Um excelente dia para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro e de São Carlos Borromeu, desça sobre você, sobre a sua casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, que os anjos te protejam. Uma boa semana a todos nós e até amanhã, no mesmo horário aqui na TV Pai Eterno. Nós temos esse programa que é feito para você. E eu espero você aqui na TV das Bênçãos do Pai.